Quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite eu quero trazer uma palavra que se encontra lá no livro de Jonas. Faz tempo que eu não prego sobre Jonas. É lá no Velho Testamento, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, primeiramente. Profeta Jonas, capítulo 1. É depois de Obadias, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, eu passo a ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Anitai. Vai agora à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, primeiramente daqui. Senhor, nós queremos continuar na tua presença, pedir que realmente tua palavra possa falar conosco, Senhor. Que esse dia ele possa ser marcado realmente com a tua palavra, que a tua palavra possa ser clara aos nossos corações, Senhor, que nós possamos entender claramente com ela. Isso queremos pedir, Senhor, que teu Espírito Santo possa me usar também, Senhor, nesta noite. Isso quero pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra de Jonas é muito interessante, mas antes de entrarmos na palavra da história de Jonas, que eu gosto, antigamente já preguei muito sobre Jonas, agora acho que faz uns 2 anos que eu não prego mais, mas o livro de Jonas, ele tem a história de Jonas tem muita coisa para nós ensinarmos. E não só todo, como eu vejo assim também de Sansão, se nós olhamos a história de Sansão, também tem muitas coisas a ensinar, que realmente a nossa decisão sempre te leva a um resultado. E nós vejamos que a grande parte das pessoas hoje em dia, na palavra de Deus, elas interpretam a Bíblia como é que elas acham que deveria ser. É muito comum, nós vejamos, tem muita divergência, as pessoas falam, não, ser crente é desse jeito. Aí outro fala assim, não, mas o certo é andar com Jesus, é desse jeito, e assim por diante. E as pessoas, elas têm muita interpretação, e muitas vezes nós interpretamos a palavra de Deus conforme o nosso ponto de vista. Faz uns anos atrás que eu preguei uma vez como se interpretar a palavra de Deus, a mensagem mudou a minha vida, eu mesmo preguei, que realmente muitas vezes nós queremos interpretar a palavra de Deus conforme que eu acho. Porque se nós olhamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, só vou ler Timóteo, capítulo 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele diz o seguinte, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não desejarão muitos ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão para fábulas. Se nós olhamos, hoje a palavra de Deus, ela é muito distorcida. Se nós olhamos, porque cada um acha de um jeito. As pessoas, elas interpretam a palavra de Deus, aquilo que conforme ela acha que mais convém. E é muito natural, nós vejamos assim, que quando as pessoas falam, mas ser crente desse jeito, se alguém que tem uma visão contrária, as pessoas já acham que está muito atrasado. Hoje tem muitas coisas que a palavra de Deus é tão clara, e as pessoas falam que isso não pode ser, mas hoje o mundo moderno não é mais bem assim. Mas uma coisa também eu aprendo que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, 2º capítulo, Coríntios 13, versículo 8, diz, porque nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. Não importa qual que é a tua verdade, não importa como que você acredita, não importa se eu acho desse jeito, mas a verdade de Deus que vai prevalecer. E aí nós vejamos que muitas vezes nós achamos que vai ser diferente, mas não vai ser, porque Deus já determinou algo, e Deus já falou algo, realmente a sua doutrina, aquilo que Deus pôs como princípio não muda. Eu não posso não concordar, eu até posso não aceitar.
Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas falam, mas ser crente é desse jeito, mas a grande verdade, o que vai permanecer é a palavra de Deus. O que vai permanecer é aquilo que Deus escreveu como regra. Se nós acreditamos ou não, isso não tem importância nenhuma. Aquilo que eu sempre falo, que para as pessoas, para elas ir para o inferno, elas não precisam acreditar no inferno. A gente vai sem crer, vai sem fé mesmo. Porque Deus já me demonstrou na sua palavra que aqueles que não creem, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, elas vão para o inferno. E aí nós vejamos também para o reino de Deus, Deus vai falando algo, se nós acreditamos ou não, a verdade de Deus que vai prevalecer. Não importa o que se eu acredito, não importa se eu acho um texto, eu interpreto a palavra de Deus conforme aquilo que eu acho. E é muito comum nós lermos um versículo, aí nós interpretarmos a palavra de Deus, aquilo que eu realmente entendi. Mas nem sempre aquilo que eu entendi é realmente a palavra de Deus. Se nós olhamos o contexto da palavra, ela quer dizer bem outra coisa. E aqui no livro de Jonas, Deus fala uma coisa muito grande, e tem uma grande lição quando Deus, no livro de Jonas, quando fala. E aí mostra que realmente aqui no livro de Jonas, Deus tinha um problema para resolver no livro de Jonas. Qual que era o problema? O problema aqui em Jonas, quando Deus chama o servo Jonas, se nós olhamos a palavra de Deus, o livro de Jonas, ele também, além de mencionado aqui, lá em 2 Coríntios 14, 25, lá fala que o servo de Jonas, Deus usou Jonas para falar sua palavra. E aqui nós vejamos, Deus queria fazer algo muito grande, Deus queria, qual que era o problema de Deus? Ele queria levar uma mensagem para a cidade de Nínive, para ela ser salva. O problema de Deus aqui era realmente salvar uma grande cidade, salvar as pessoas. E aí o que nós encontramos aqui no livro de Jonas? O que Deus faz? Deus vai e chama Jonas, o seu servo. E aí uma grande verdade que eu aprendo, que muitas não conseguimos entender, quando Deus tem um problema, quem quer a solução? Somos nós. Você somos a solução de Deus. Porque quando Deus quer fazer algo, quem que Ele chama? O ser humano. Deus queria levar uma mensagem lá para Nínive, Ele chamou quem? Não chamou os anjos, não chamou ninguém, chamou seu servo Jonas. Na mesma hoje, uma grande verdade hoje, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer levar uma mensagem, sempre quem que vai ser a solução somos nós. E por isso que a palavra de Deus já diz, Deus ele conta com a gente para resolver o problema aqui na terra, que somos nós. E por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus 28, né, diz, de pregar o evangelho a todas as nações, né, pregando, fazendo discípulos. Essa missão que Deus quer alcançar todos os povos, essa missão é nossa. E muitas vezes achamos que não, quando nós achamos que Deus, como é que Deus vai resolver? Mas Deus está contando com a gente, porque nós vejamos aqui, nessa história, quando Deus quis levar a mensagem para Nínive, Ele chamou seu servo. E assim também hoje nós vejamos, quando nós olhamos lá em Romanos 10 ou 14 diante, diz, quem que pregarão? Não, quem que vão invocar? Como que eles vão crer se ninguém não prega? Como se arrependerão se ninguém não leva a mensagem? E aí nós vejamos assim, que o que acontece? Muitas e muitas vezes nós achamos, sempre queremos passar para os outros, porque muitas vezes aquilo já vem da gente, já vem desde o princípio de Adão e Eva, sempre passar essa responsabilidade para os outros. Mas eu vejo assim, a grande diferença nós aprendemos na palavra de Deus, se nós concordamos ou não, Deus quer resolver muitas coisas. E Ele quer depender o que totalmente da gente. E aí nós vejamos assim, porque nós temos esse privilégio de fazer parte da obra do Senhor. As pessoas acham que é pesado, mas é um privilégio. O Deus do universo, o Deus que num piscar de olho pode destruir essa terra, o Deus que construiu galáxias, fez o sol, a lua, o espaço. Agora Deus quer fazer uma missão e chama a gente para fazer parte dessa missão. Eu vejo assim, se nós olhássemos realmente que esse é um privilégio de fazer parte daquele grande projeto de Deus, nós encararia totalmente diferente. E nós vejamos que isso realmente acontece, né? Quando Deus chama Jonas, Deus precisava de Jonas para salvar Nínive? Não, Deus, se Ele fosse querer, tinha. Mas Ele deu essa missão para os seus servos. E aí nós vejamos assim, a palavra de Deus aqui ainda conta, né, quando Deus, tipo assim, quando Jesus volta para o céu, Ele fala assim, ide pregar o evangelho, agora essa missão, elas são de vocês. É vocês que vão pregar a palavra de Deus, é vocês que vão levar o evangelho assim para frente, assim por diante para todas as pessoas.
É nossa missão, porque Deus quer que nós fazemos parte dessa grande missão. Nesse negócio de ganhar o mundo para Jesus Cristo, é essa nossa missão. E assim nós vejamos, por que eu falo sempre muitas vezes, por que é nossa missão? Se nós conhecemos o Evangelho, porque alguém teve o privilégio de trazer a palavra de Deus para o Brasil. Você imaginou se ninguém não quisesse fazer mais isso, o privilégio de levar a palavra a um povo que não conhece? Nós não teríamos o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. E agora que nós ouvimos, realmente, agora que é a nossa missão, agora Deus quer fazer algo e Ele conta com a gente. E aí o mais interessante, nós vejamos a história aqui do livro de Jonas, quando vai assim, Deus chama seu servo. E ele fala para Jonas, e aí nós vamos ver o que Deus encontra a resposta lá no livro. No versículo 3, ele diz o que Jonas faz. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarse, descendo a Jopé. Achou um navio que ia para Tarso, pagou a passagem e embarcou-se nele, a fim de ir para Tarse, fugindo da presença de Deus. Se Deus tinha um problema para salvar Nínive, qual que agora Deus tem dois problemas? Um era levar o evangelho, o outro é tratar o seu servo desobediente. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes, e assim que Deus, quando Deus quer fazer algo com a gente, Deus nos chama, e aí quando vem Deus encontra dois problemas, porque aquilo que é a missão que Deus quer fazer, é uma, depois Deus vai encontrar outra missão, que é realmente tratar com a gente que é desobediente da palavra do Senhor. E aí nós vejamos aquilo que Deus achava que era mais fácil, no caso assim, ninguém surpreende Deus. E agora Deus tinha que tratar outro problema, que é tratar seu servo desobediente. E aí o que nós aprendemos? Que parece que não muda nada. Os dias de hoje nós encontramos que a igreja ela perde muito tempo com as pessoas que não querem obedecer com a palavra de Deus. Se nós vejamos, a maior parte da igreja, ela se trata realmente de tratar as pessoas que realmente não querem ouvir o que Deus está falando. Mas a maior parte das pessoas, elas não querem entender a sua missão sobre aqui na terra. A maior parte das pessoas, aquilo que Deus chamou para fazer, ela simplesmente, a igreja, ela para tratar aqueles que desobedecem. E aí nós vejamos por isso que nos dias de hoje, nós encontramos muitas vezes, as pessoas, elas querem ser bajuladas. A igreja tem que bajular para ela realmente frequentar a igreja. Nós vejamos, isso acontece quantas vezes tem que ficar pedindo para a pessoa volta para a igreja, porque se não frequentou na igreja no domingo passado, na outra tem que ficar convidando de novo. Alguém que já recebeu a missão de Deus. Quantas e quantas vezes nós vejamos, né, que as pessoas não têm que fazer mais volta, mesmo, o reino de Deus está muito carente, nós precisamos de gente. E aí nós encontramos que realmente as pessoas, porque elas não entenderam realmente a sua missão, não entenderam o evangelho verdadeiramente. E quando nós não entendemos, nós estamos interpretando a palavra de Deus, o nosso jeito que não é verdadeiro. E aí eu estava meditando nessa palavra e encontrei uma coisa muito interessante. Oswald Smith, um grande pregador da Inglaterra, escritor, escreveu uma coisa muito incrível. Ele falou assim, alguém o direito de ouvir o evangelho 2 vezes. Porque quando tantas pessoas, alguém não tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes. Porque quantas que no mundo não ouviram nenhuma vez? Eu vejo assim, por que muitas vezes você vai pregando para as pessoas que já ouviram mais de uma vez o evangelho? Se tem outras pessoas que nunca ouviram. E nós somos muito cabeça dura de ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Deus nos falou no nosso coração, nós insistimos da quem não quer ouvir. E nós vejamos a palavra de Deus, ela nos mostra que está aqui, Nínive mostrou para Jonas, realmente levar a palavra de Deus. Será que é porque aquele povo podia ouvir? Porque muitas vezes achamos que as pessoas não estão dispostas a ouvir, mas será que não estão mesmo? E aí o que nós aprendemos aqui? Por que fica insistindo, falando com alguém que já ouviu quantas vezes, e aí tem outras pessoas que nunca tiveram o privilégio. Quantas pessoas não tiveram o privilégio ainda de sentar alguém, de ter a dúvida do reino de Deus? Quantas pessoas não tinham o privilégio ainda de fazer um discipulado ou aprender algo? E quantas vezes a igreja ela fica perdendo tempo com aqueles que ouviram, estamos cansados de falar. Aí você ensina e fala, quando parece tem que começar de novo. E eu vejo assim que realmente
as pessoas elas estão indo para o inferno, mas muitas vezes estão indo para o inferno porque elas não têm oportunidade de ouvir verdadeiramente a palavra. Por isso que Jesus também, ele falou, não fica jogando pérola aos porcos. Porque sabe que porco é porco, né? Você pode lavar um porco limpinho, punhar tudo lá, mas se você solta ele, o que ele faz? Volta lá para o barro de novo. E o que é a palavra de Deus? O que é a palavra? Não são pérolas? A palavra de Deus é algo muito precioso, porque aí nós vejamos no fim dessa história que Jonas vai para Nínive, ele prega a palavra e uma cidade se converte. E as pessoas, elas têm uma outra história, uma outra vida, elas vivem, não tem o juízo de Deus. Tem algo mais precioso do que a palavra de Deus, e muitas vezes nós fazemos o que? Nós somos pessoas que ficamos insistindo de quem não quer nada. Ficamos insistindo com aquelas pessoas que não têm interesse nenhum pela palavra, elas sempre acham, são tão desobedientes. Deus deu uma ordem, mas ela não concorda, ela tem uma outra visão. Eu vejo assim que realmente isso acontece porque, né, as pessoas não entenderam a palavra, estamos interpretando a palavra de Deus totalmente errado. Porque fazer parte da missão do Senhor é um privilégio, não é obrigação. Se você está aqui por obrigação, você está errado. Você tem que estar porque é um privilégio estar aqui. Pensa bem, os irmãos da Coreia do Norte, eles têm esse privilégio que você tem de ouvir a palavra? Não é? Vamos pensar bem, pensa bem na China. Os chineses, eles têm o privilégio de hoje ir no culto adorar a Deus? E nós vejamos que muitas vezes entendemos que fazer parte do reino de Deus é um castigo, tem que ir na palavra de Deus, mas isso não é nada, você não entendeu a palavra de Deus, porque fazer parte da missão de Deus é algo privilegiante, e é algo fazer parte de alguém que vai ser eternamente. E nós vejamos assim que nós temos que olhar realmente como que é um privilégio fazer algo do Senhor. Deus me deu uma missão, eu tenho o privilégio de fazer isso. Isso não é uma obrigação. E muitas vezes porque nós temos a nossa verdade. A nossa verdade não é verdade de Deus. Aquilo que é de Deus é de Deus. Pode ser duro, pode ser não. Você viu a palavra de Deus, você rejeitou teu caminho ao inferno porque está rejeitando algo tão precioso. E eu vejamos assim, porque o que eu sempre falo, que não existe pessoas boas, não existe pessoas que têm um coração verdadeiro, não tem ninguém. Desde que quando a pessoa rejeitou a palavra de Deus, ela está debaixo do juízo de Deus. E porque nós olhamos, se fomos olhar da Síria, era um povo muito cruel. Um povo que fazia muita maldade, mas quando eles ouviram Jonas pregar, eles mudaram sua atitude, eles alcançaram a graça. Quem ouve a palavra, ele sai do juízo de Deus e entra na graça. E muitas vezes nós somos o que? Nós queremos ser bajulados. Nós queremos, né, que as pessoas nos agradam na igreja, no lugar de ser agradado. No lugar da igreja é o lugar onde você vai trabalhar a palavra do Senhor. O reino não é um lugar de férias. Né? O reino de Deus não é um lugar que você tem que ser servido. No reino de Deus, um lugar não é que nós servimos. Porque Jesus mesmo falou, eu gosto muito quando Jesus conta aquela história do lava os pés, né? Ele lava os pés e fala, eu sou o Senhor e sou mesmo. Só que eu lavo os pés de vocês, porque eu vim para servir. Eu vejo assim que se nós olhamos o reino de Deus, isso que é reino de Deus. Deus nos chamou para nós fazermos parte dessa missão. E isso é um privilégio, tem que estar no nosso coração de fazermos. Porque Deus tem um problema. E nós somos a solução. Por que não está resolvido? Porque Deus tem que tratar conosco. Porque Deus tem agora uma dificuldade, Ele tem que tratar o nosso coração, a rebeldia de não obedecermos à sua palavra. E aí nós vejamos, se nós olhamos a história de Jonas, né, se nós olhamos aí para frente de Jonas, o que acontece? Jonas pega o navio, ele vai viajando, vai descansando, e o que vem? Uma tempestade. Depois da tempestade, aquela luta toda, o que acontece? Os marinheiros jogam Jonas no mar, vem uma baleia, um grande peixe, depende da versão, engole Jonas, ele fica na escuridão das trevas. O que nós podemos aprender com isso?
Grande parte do sofrimento da nossa vida porque não fizemos parte daquilo que Deus nos mandou fazer. Se a nossa vida não está dando certo, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós não estamos fazendo. Se nós temos uma vida de tribulação, por que nossa vida é tão tribulada? Porque aquilo que era para fazer solução, nós não estamos obedecendo. Porque nós somos como Jonas, porque uma maior parte das vezes, nós somos o que nós não concordamos com Deus. Nós achamos que Deus poderia ser diferente. Aquilo que Deus fala na minha vida, eu acho que deveria ser diferente. E aí se nós olhamos, Jonas, ele realmente não concordou com Deus, ele falou que tinha uma outra ideia. E aí nós olhamos todo esse sofrimento de Jonas, quem que provocou? Não foi ele mesmo? Eu vejo assim que grande parte da nossa vida nós não conseguimos ter uma vida mais tranquila porque nós somos desobedientes. Se Deus manda fazer algo, nós somos aqueles que lutamos contra Deus. Se Deus nos manda fazer alguma coisa, se Deus quer que nós sejamos a solução de algo, uma bênção, nós achamos que não. E aí nós andamos ao contrário daquilo que Deus nos chamou a fazermos. E aí nossa vida é aquela luta, é uma tempestade atrás da outra. É um sofrimento atrás da outra, é uma escuridão atrás da outra. Isso acontece por quê? Porque nós não somos a solução de Deus, nós somos o problema de Deus. Aquilo que Deus me chamou, eu não concordo com Deus. Eu quero fazer outra coisa, aquilo que eu acho melhor. E aí o que tem, nós temos, por que é tanta tempestade? Porque não consigo achar algo, não tem solução, entra ano, sai ano, nada muda, mas aquilo que Deus me chamou para fazer, será que eu estou fazendo? A palavra que o Senhor já me deu para eu fazer, será que eu estou fazendo? Eu vejo assim que muitas vezes o que acontece, porque que nós somos na nossa vida, vive dessa tribulação, tempestade, aquilo que Deus te ordenou fazer, tu não estamos fazendo. E eu vejo assim, grande parte, por que acontece, muitas vezes nós vivemos a tribulação, porque Deus quer salvar alguém que você conhece. E aí você é a resposta de Deus para aquela pessoa, e aí Deus conta contigo e nada acontece. Aí você está dando o contrário daquilo que Deus te chamou. E aí, tempestade, sofrimento, tribulação, amargura. Isso acontece porque Deus está tratando com o povo rebelde. Deus está tratando aqueles que não estão dispostos a ouvir a sua voz. Quando a palavra de Deus diz, ide, e aí nós não vamos. E aquilo que Deus quer fazer na obra não pode fazer, porque agora Ele está tratando os rebeldes. E assim nós vejamos, Deus parou tudo. Deus aqui nessa história de Jonas, Deus parou o projeto de Nínive para salvar. E aí Ele teve que começar a trabalhar o quê? Teve que trabalhar, trazer a situação para Jonas, para voltar, para resolver o problema. E aí Deus levantou que fez tempestade, era necessário ter tempestade, não era necessário. E aí o mais incrível que eu aprendo assim com Jonas, eu sempre falo muitas vezes para os irmãos, imagina os marinheiros que venderam a passagem, muitas vezes quando se dá abrigo a quem é maldito, se torna maldito. Você se anda junto com alguém que está desobedecendo a palavra de Deus, aquela maldição vai te alcançar, porque aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a história. Mas eles perderam a carga, perderam tudo o que eles tinham, porque simplesmente Jonas estava lá. Alguém que queria, Deus estava tocando para fazer uma missão, e ele foi ao contrário. Muitas vezes nós não conseguimos entender por que nossa história não muda. Porque não estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus nos mandou. Eu vejo assim que grande parte, por que nós temos muita dificuldade? Porque nós temos falta de fé. Porque eu sou a solução. Você é a solução para Deus, que Ele quer fazer a diferença onde é que você vive. Se Deus te chamou para esse lugar, porque esse é o lugar que Deus quer. Esse é o lugar que Deus realmente Ele quer te usar, Ele quer alcançar as pessoas em nossa volta. Então nós vejamos assim, porque o que sempre acontece? Grande parte das pessoas, elas não conseguem obedecer o Senhor. Porque nós queremos ser servidos. Ou nós não concordamos com Deus. E aí nós andamos do lado contrário. Deus mandou Jonas para ir uma direção e ele foi ao contrário. Muitas vezes nós somos assim. Deus mandou ir numa direção, Deus mandou nós fazer algo e nós estamos fazendo o contrário.
E aí nós vivemos nossa vida tempestade, nossa vida atribulada. Nada muda, por quê? Deus está nos tratando porque nós somos o povo rebelde. Nós somos aqueles que temos dificuldade de obedecer ao Senhor. Aquilo que Deus queria que você fizesse, Ele tem que dar um tempo. Porque Ele tem que tratar, porque nós somos pessoas realmente que não estamos dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Então nós vejamos grande parte dos crentes que têm grande dificuldade porque eles são crentes desobedientes. Deus tem um problema. Ele quer usar a pessoa para ser uma bênção. E aí as pessoas, elas não querem, elas são desobedientes. E aí Deus começa a trabalhar na nossa vida, para ver se nós voltamos a ser obedientes. E aí qual que é a melhor forma? A tempestade, a tribulação, o sofrimento, porque senão nós não voltamos o caminho do Senhor. Porque se nós olhamos a história, é bem interessante, porque se ler lá o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, ó Deus, agora eu vou cumprir a tua promessa. Eu vou cumprir o meu propósito. E aí o que Deus ordena? Que o peixe vomite Jonas na praia, para ele cumprir sua missão. Você acha que Jonas precisava todo esse sofrimento? Você acha que Jonas precisava passar toda essa situação? E aí nós vejamos que grande parte que nosso sofrimento é porque nós não concordamos com Deus. Nós não queremos ser obedientes. E eu vejo assim uma coisa muito interessante, uma passagem que sempre marcou no meu coração, que eu já falei um monte de vezes, que é a história de Isaías, capítulo 6, né, onde é que Deus chama Isaías. Quem que lembra a história de Isaías? Isaías entrou no templo, aí ele viu os serafins que cantavam, usando nas alturas, né? E aí Isaías fala, ai de mim, eu sou um homem pecador, agora eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. E aí o que a palavra de Deus diz? Que um serafim pega uma brasa viva do altar e põe no lábio e fala para Isaías, agora sim você está limpo de toda a maldade. E o mais interessante, aí acaba toda a história, é o que Deus fala? Quem eu enviarei para anunciar minha mensagem para o povo? Isaías não podia falar, manda o sacerdote, manda os levitas. Mas o que Isaías fala? Eis-me aqui. Será que nós somos aquele que conseguimos falar, eis-me aqui? Ou somos aquele que achamos que o outro que deveria ir? Porque fazer as coisas de Deus é um privilégio. Porque se eu digo não, Deus vai tratar a minha vida. Quantos anos Deus tem que tratar a nossa vida? Eu vejo pessoas que estão mais de 10 anos Deus tratando a vida delas. E nada muda. E por que não muda? Porque eis-me aqui nunca saiu, porque é difícil falar para Deus, eis-me aqui. É difícil falar para Deus que eis-me aqui, porque de repente eu acho, mas eu quero ir lá. Mas Deus fala, não fica aqui, ou vai lá. Eu vejo assim que muitas vezes nós temos essa dificuldade, mas Deus tem o melhor. Nós vejamos assim a história de Jonas. Deus foi lá e fez um grande milagre. Deus tratou o coração de Jonas. Deus respondeu ao questionamento de Jonas. E assim mesma coisa de nós hoje. Deus que Ele quer fazer algo, porque Deus Ele quer salvar muita coisa. Deus, essa missão é nossa. Deus quer restaurar essa cidade. Deus quer salvar nossos vizinhos. Deus quer salvar muita gente que nós encontramos. E aí nós somos a solução, nós que temos que falar. E o mais interessante que eu vejo assim, nós temos que ser pessoas sábias, porque nós falamos, nós fazemos nossa obrigação. Porque Jonas falou para a cidade de Nínive, ele não ficou insistindo, ele deu a mensagem. Eles foram salvos porque ouviram, ele não ficou morando em Nínive, continuou a sua vida. Eu vejo assim que qual que é a nossa missão? Deus mandou eu falar, eu falo, eu cumpri a minha missão. Aquelas pessoas que estão ouvindo, se elas obedeceram, não é problema delas. Mas eu estou livre e eu vou com a bênção do Senhor. Se as pessoas não quiserem obedecer, Deus vai tratar cada um. Mas eu vejo assim que nós temos que aprender que quando Deus Ele quer fazer algo grande, Ele vai chamar você e eu. A grande diferença é se eu estou disposto a fazer parte do projeto de Deus. Se eu não estou disposto, Deus vai tratar comigo. E Deus vai tratar você. Porque a missão de Deus ela vai se cumprir de um jeito ou de outro. A diferença é quantos anos você vai levar para entender. Quanto sofrimento você vai continuar sofrendo? Quantos anos? É muito simples. Não é mais fácil falar, eis-me aqui.
Eu não entendo nada do que Deus quer. Eu não concordo nada com Deus, mas eu sei que Ele é Deus. E nós não precisamos entender, nós precisamos simplesmente obedecer. Porque eu vejo assim, quando o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo lá, ele fala assim, que as pessoas não ouvirão mais a sã doutrina, porque elas querem entender o que Deus está falando. Eu tenho que compreender, mas não tem como compreender Deus. Não tem como entender como que Deus é tão gracioso, Deus dá a palavra, chance para tudo. Porque é muito difícil, nós vejamos assim, de repente, quantas vezes não conseguimos entender. Nós pregamos a palavra de Deus para alguém bem próximo, quem nós amamos, e a pessoa não quer. E nós insistimos, aí nós obedecemos a palavra de Deus, pregamos para outra, e as pessoas recebem a palavra e elas vão ser salvas. Porque essa é a nossa missão. A minha missão e tua missão é anunciar a palavra de Deus e levar para as pessoas que querem ouvir. Porque Deus quer salvar as pessoas perdidas, como Nínive, e chamou seu servo Jonas. E hoje Deus quer salvar as pessoas e chama você, porque você também é servo do Senhor. A diferença está se nós estamos dispostos a obedecer, ou vamos fazer como Jonas, vamos andar o contrário. Direção contrária vai trazer muito sofrimento. Direção contrária vai nos levar a muitas tempestades na vida. E nós vejamos o que nós temos que aprendermos. Ouvir a voz de Deus e falar como Isaías, eis-me aqui. Eu vou obedecer. O eis-me aqui não é tão fácil, mas é o melhor. Eu não preciso passar por tanta tempestade. Eu não preciso passar por tanto sofrimento. Esse tanto sofrimento porque eu não tenho coragem de dizer eis-me aqui. Experimenta falar para Deus, eis-me aqui. Deus, Ele vai tratar a gente de um jeito, vai ter tantas bênçãos na nossa vida, não conseguimos entender, mas isso depende de como que está no meu coração. Se Deus me mandar ir para o norte, tem que ir para o norte. Se Deus manda ir para o sul, vou para o sul. Se Deus manda ficar, eu fico. Eu tenho esse coração tão aberto. Eu não preciso pensar o que vai acontecer. Não, Deus é Deus. Não é? Porque se nós olhamos, os ninivitas eram inimigo mortal de Israel. Se nós olhamos o contexto de Jonas, é fácil entender como é que eu vou pregar para os meus piores inimigos. Eu vou chegar lá, já vou morrer, mas Jonas morreu? Não, Deus que mandou. Quando Deus manda, não tem lugar errado, não tem lugar que tem risco nenhum. Quando Deus fala, todo lugar dá certo. E por isso que nós vejamos, temos que aprender, quando Deus fala para José, quando vai invadir a terra de Israel, ele fala assim, onde é que você pisar o teu pé, lá vai ser uma bênção. Onde você pisar, deitar, vai ser um abençoado. Nós vejamos, né, que obedecer a Deus, onde é que o impossível acontece. Isso porque se nós olhamos a história lá de Jacó, quando as pessoas fecham o poço, você vê a história lá você olha de Jacó, que as pessoas ficaram com inveja dele, o povo fecha o poço, e aí ele vai para o deserto, planta, fecha outro, vai mais para o deserto. E o que a palavra de Deus diz? Ele colheu 60 vezes mais. No lugar não é que não dá para acreditar, porque obedeceu ao Senhor. Não tem lugar ruim, não tem cidade ruim. O que é ruim? Quando você rejeita aquilo que Deus te mandou. Você pode viver na melhor cidade, no país mais próspero, e você tem uma vida de tempestade. Porque no mundo inteiro as pessoas têm tempestade. Nos países mais ricos, nos países mais pobres. E o que isso faz? Quando Deus quer fazer algo e você diz não concordo. E aí, tua vida vai sendo uma vida de tempestade. Quem que escolhe quanto tempo dura a tempestade? Somos nós mesmos. Jonas, ele reconheceu que estava errado. Ele foi dentro de uma barriga de peixe, clamou para Deus. Ele falou que ia fazer missão. Deus restaurou tudo de novo. Jonas obedeceu a missão. Jonas viu o milagre. Ele não concordou com o milagre de Deus, mas ele obedeceu e foi abençoado. E assim também nós temos que aprender nos dias de hoje. Deus quer resolver um problema. E você é a solução. Se você não for solução, Deus vai te tratar. E aí nós temos que pensar, como eu quero ser tratado por Deus?
E essa é uma escolha nossa. E aí nós temos que realmente, quanto tempo eu luto contra Deus, mais tempo vai ser o quê? A minha restauração. Por isso sempre temos que aprender, né? O tempo está próximo. Jesus está voltando. E Deus quer salvar as pessoas, Deus quer mudar as coisas. Mas nós que somos a solução para Deus, porque Ele está contando conosco. Ele entregou essa missão para o seu povo. Entregou para mim e para você. Para nós proclamarmos o reino de Deus. Falarmos da palavra de Deus para as pessoas que querem ouvir. E aí vamos ser o quê? Vamos andar na bênção do Senhor. Possamos realmente, nessa noite de hoje, né, aquilo que Deus está contando comigo, qual que é a minha resposta? Eis-me aqui, ou vou falar que o outro que tem que ser? O pastor, o irmão, o presbítero, o outro irmão que está mais preparado? Todos estão preparados. Não importa quem, porque Deus capacita aquele que é voluntário. Porque o reino de Deus é feito de voluntário. Aqueles que têm o privilégio de fazer parte do reino. Aqueles que não são voluntários, Deus vai tratar. Eu quero ser tratado, eu quero ser voluntário. Nós que temos que escolher. Vamos se pôr em pé, se eu possa meditar realmente nessa palavra.